boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo ao vivo aqui do estúdio da B3 em São Paulo, no Centro Histórico de São Paulo. E o assunto deste programa é um assunto que vocês conhecem, fertilizantes, enfim. Mas tem uma novidade, tem coisas novas acontecendo por aí nesses produtos. Então, para falar sobre isso, sobre esse mercado, que é um mercado, nos últimos acompanhamentos que eu tenho feito aí, o Brasil tem aumentado o seu consumo de fertilizantes de uma maneira geral. Mas isso tem a ver com preço, com safras, enfim, alguns detalhes desse mercado e outros assuntos eu vou conversar com o CEO da Green Hass do Brasil, que é o Franco Borsari. O Franco Borsari já veio aqui em algumas outras vezes e representando outras empresas. Mas o Franco é um homem que não para, então hoje ele é representante dessa Green Hass do Brasil. Haas não me parece um nome italiano, mas a empresa é italiana. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Hash. Muito obrigado por estar aqui de novo. Imagina. É sempre um prazer enorme. Seja bem-vindo. A Green Haas é uma empresa italiana, mas tem um nome em inglês e uma sigla também em inglês. Haas significa Hydroponic Administration System, porque essa foi a origem da empresa. A empresa, quando iniciou seus trabalhos há 30 e poucos anos atrás, na Itália, ela surgiu para atender esse novo mercado que surgia na época, que era o mercado de hidroponia. E ela desenvolveu um sistema de hidroponia, um sistema de plantio, onde era uma mangueira perfurada, tinha todo um sistema de controle, e ela acabou ficando com essa sigla, então Green Haas Itália. Esse modelo de negócio não funcionou, não andou para frente, mas ficaram os fertilizantes que ela teve que desenvolver para avançar nesse mercado de hidroponia. E aí surgiu uma empresa de fertilizantes muito pujante, moderna, com produtos inovadores. Primeiro ela surgiu na Itália, ela foi avançando para outros países do mundo. São 60 países que conhecem e utilizam os produtos da Green Haas. E o Brasil, recentemente, foi decidido na sede da empresa, que fica em Canale d'Alba, uma cidadezinha próximo de Torino, na Itália, foi decidido abrir aqui no Brasil uma filial. Essa filial já está operando há 2 anos e meio, mas a Green no Brasil ela não é nova, ela não tem 2 anos e meio. Ela já participava do mercado brasileiro através de importadores que traziam os produtos dela para o Brasil, principalmente para o mercado de hidroponia, fertilizantes foliares, fertirrigação, nas áreas hortícolas, e de frutas, hortaliças e frutas. Sempre foram os principais negócios. É curioso, esse negócio de hidroponia continua crescendo, porque eu falo como consumidor no mercado, tem, você vai lá, tem os hidropônicos. Olha, ele cresce, ele não tem mais aquele grau de crescimento, aquele índice de crescimento do passado, mas é um mercado que cresce todo ano. Eu tive a oportunidade de participar do Congresso Brasileiro de Hidroponia, que acontece bianualmente em Florianópolis. E é um mercado muito interessante, porque ele envolve muita tecnologia, muita mão de obra especializada, produtos também especiais, e ele atende uma demanda dos grandes centros urbanos, que são produtos limpos, produtos com baixo índice de uso de agrotóxicos. Então é um mercado que tende a crescer muito. Claro que tem as suas dificuldades e a sua concorrência, porque no fim do dia, se você vai na gôndola comprar um produto hidropônico e um produto não hidropônico, a população em geral, uma parte paga pelo benefício, outra parte que é custo. Ele é mais caro um pouco. A gente observa que o hidropônico... o existe hoje orgânico também é caro, tudo isso em função de escala e de mão de obra, Porque nesses cultivos, nessas práticas, orgânicos, de hidroponia, o uso da mão de obra é intenso, Então isso impacta diretamente no Por custo. que é intenso o uso de mão?
Porque você tem que ter, desde do manejo até a colheita e a manipulação do produto, uma vistoria diária, né? Um manuseio diário. Então, você não, por exemplo, imagina um produto orgânico que eu vou te dar um exemplo de uma cultura de larga escala, um café orgânico. Se você não pode aplicar produtos convencionais para o controle de pragas e doenças, você tem que monitorá-los mais e fazer o preventivo, por exemplo, com controle biológico. Ou com manejos, né, que permitem que aquela produção aconteça sem a perda de produção com pragas e doenças. Isso demanda mais mão de obra, mais controles e mais um detalhe, né? A produção às vezes não é a mesma, porque você deixa uma parte da sua produção para os seus inimigos naturais. Você não elimina os inimigos naturais, né, da planta. Não, é uma das... Então você tem uma queda de produção, um uso intensivo de mão de obra. A pessoa fala, não, mas você deixou de aplicar um produto químico, Que é caro. que é um insumo, e que é caro. Mas na escala de valor de um cultivo de valor agregado, os defensivos e os fertilizantes não são os itens mais caros. A mão de obra hoje é um item, dependendo, obviamente, do cultivo, de cultivos intensivos, a mão de obra é muito mais cara, né? Isso Então, no Brasil? não, é no mundo, viu? É um problema mundial. A mão de obra é um problema discutido mundialmente. Se você vai no Chile, que é um país que exporta muitas frutas, hortaliças, a mão de obra se você perguntar numa escala de valores qual o primeiro e o principal problema, eles vão falar que é a mão de obra. Desde o custo até a qualidade, né? Você falou que tem muita mão de obra especializada, por quê? O trato, os procedimentos são mais complexos? São mais complexos, você demanda de mais treinamento para poder repetir as operações, que não são máquinas, são pessoas. Então precisam ser detalhes. Se você acompanhar hoje um parreiral de uva de mesa e você for ver as operações de uma videira até chegar à mesa, você vai falar, poxa, mas como pode? Você tem tantos detalhes, desde os tratamentos fitossanitários, da nutrição, até o raleio do cacho de uva, a colheita, é tudo manual, né? Então, tudo isso precisa ter especialidade, né? Não dá para você pegar uma mão de obra que nunca praticou isso e colocar ele para fazer, por exemplo, um raleio de um cacho de uva, ou até uma poda, né? São práticas que dependem de treinamento e também de experiência. Por isso que é muito especializado. Eu sempre digo aqui que as pessoas não prestam muita atenção, que as capitais brasileiras, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Brasília, enfim, elas são um mercado bilionário para hortifruti granjeiro. As pessoas não dão devida importância, porque é uma atividade bilionária. Mas fruta também, não é de hortaliça que eu quero falar agora, eu queria falar de fruta, que você está falando de uva. As frutas no Brasil hoje também, elas se tornaram um grande mercado, né? Um grande mercado, né? Você tem laranja orgânica, laranja... Por exemplo, a banana, né, que é é a fruta mais consumida no Brasil e no mundo, né? É a fruta mais consumida onde? No Brasil e no mundo. É mesmo? A banana. Como é que é o nome científico, né? Agora É maravilhoso, eu já lembro. É. Vamos ao intervalo. Mas, depois nós falamos Depois pouco falamos das frutas. Gente, eu converso com o CEO da Greenhouse do Brasil, uma empresa de origem italiana, perto de Torino. Eu sempre fui péssimo em geografia, mas eu acho que Torino fica mais ao norte da Itália, mais para cima. Fica ao noroeste da Itália. Não é perto do Salto da Bota, é mais para o outro lado. Fica no Piemonte, né? Piemonte. Que é o pé do monte, que é um monte, não é um monte, né? São os Alpes. São os Alpes. Então é uma boa maravilha, comida lá. E um dos melhores vinhos do mundo, né? Que é o Barolo. Barolo, famoso. Região Também vamos Barolo. fazer uma sessão aqui turística, depois do intervalo.
Então eu converso com o Franco Borsari, rapidinho, VaptVupt, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, ao meu lado Franco Borsari, CEO da Green Haas do Brasil. Antes do intervalo, ele falava eu ainda não lembrei do nome da banana, qualquer coisa magnífica. O nome é tão bom quanto comer banana, mas vamos falar da banana. A banana é uma das frutas mais consumidas no Brasil, e no mundo. E no mundo, né? E você vê, o Brasil é um grande produtor hoje de banana para o mercado interno. O Brasil não figura nos grandes exportadores mundiais. Eu viajo às vezes para a Europa e para outros países e a gente vê muita banana do Equador, Isso. da Costa Rica, né? De países da América Central e da América do Sul, mas você não vê a banana brasileira. E o mercado brasileiro tem um hábito de consumo. Primeiro que ele é um grande consumidor, né? A produção brasileira atende já o mercado brasileiro. Segundo, que nós temos um padrão de consumo diferente. Nós gostamos daquela banana pintadinha, né? Lá fora você não vê muito essa banana pintadinha. Mas a banana brasileira, ela teria condições totais para atender o mercado internacional. É uma questão de foco e objetivo do produtor ou da cadeia produtiva. Porque se consome muita banana lá fora. Né? E as grandes capitais brasileiras são sim um grande mercado de frutas e hortaliças. O Brasil, em média, o brasileiro é um grande consumidor de hortaliças e frutas. Mas nós estamos ainda muito abaixo das médias mundiais. Ou seja, o potencial... Claro que quando você fala em média, é muito complicado. Talvez numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você tenha um grande consumo, né? Nas capitais do sul do Brasil, que são grandes consumidores. Mas na média, o Brasil ainda tem um potencial de consumo muito grande para hortaliças e frutas. Eu acho que um dos motivos, claro, se a gente entrar no assunto renda, vai durar bastante a conversa. Claro que renda é um fator importante. Mas eu acho que o Brasil também tem que oferecer para o mercado interno mais qualidade. Né? Você, às vezes, vai descascar uma fruta e a expectativa não é cumprida. Né? Você fala, puxa, essa laranja, primeiro que ela não é tão bonita, aí você vai descascar, ela é doce. Ou ela é bonita, você vai descascar, ela não é doce. Então acho que tinha que ter mais padrão de qualidade para atender a demanda. Olha só o melão. O melão brasileiro, ele tem um grande mercado internacional e o mercado interno é grande hoje porque você cumpriu o quê? Uma expectativa. É difícil você comer hoje um melão no Brasil que não tenha qualidade. Né? Então, o que nós temos que fazer para o nosso consumidor é oferecer produto de qualidade para que ele possa substituir na hora de escolher um bombom de chocolate ou uma fruta, ele fique com a fruta, porque a fruta cumpre a sua satisfação de sabor, de qualidade como alimento, né? Para a vida. Musa paradisíaca. A musa paradisíaca, é o nome científico da banana. Da banana. E ela é uma musa paradisíaca. Você vê que não é à toa que ela é uma das mais consumidas no mundo. É curioso, porque nós brasileiros temos uma renda ruim, como você está dizendo aí, e não tem acesso... Na média, né? Na média, porque tem os brasileiros tem gente que tem renda muito boa. Muito tanto boa. Que eu ia te falar a propósito das frutas, eu não estou falando de operação nenhuma, tá? Não. Eu estava falando de frutas, você vai aqui em São Paulo, você mora por aqui, deve morar aqui, você vai em bairros aí... Eu moro próximo do CEAGESP. Então, que é o maior entreposto de alimentos in natura da América do Sul. Então, mas você vai, por exemplo, para bairro tipo Itaim Bibi, por ali, tem, por exemplo, lojas de hortifruti que é só produto extra. Aí tem padrão, não tem erro. Não tem erro. Você pode comprar o que for, a laranja é doce, a banana é gostosa, mas o preço também acompanha. Você vê em restaurantes, se você vai num restaurante de primeira linha, você come uma fruta, difícil você não comer uma manga doce, um abacaxi doce, né? Então, obviamente, o consumidor, ele consome quando ele tem certeza da qualidade. Já ajudaria bastante o mercado, o crescimento do mercado, se nós investíssemos mais na qualidade. Sim. Eu sempre falo
Eu também viajo bastante pelo Brasil e faço algumas palestras. E eu sempre falo para os agricultores, quando eu tenho oportunidade, que a decisão deles na hora de produzir tem que ser hoje muito mais focada no consumidor do que no sistema. Porque o produtor, em geral, ele é muito competente na produção, né? Tanto de frutas como de hortaliças. Ele é muito competente. Isso em geral, né? Nos cereais. Ele já passou por gerações. Já é difícil você ver aí um aventureiro na área produtiva, né? Em geral, o produtor brasileiro é muito competente. O que ele teria que avaliar, principalmente na hora que você tem um consumidor de produto in natura, como uma fruta e uma hortaliça, é o gosto do consumidor. A gente conversa muito nesse mercado com distribuidores, com atacadistas, e eles sempre falam, o produtor que tem produção de qualidade, ele não fica com a produção na lavoura. E ele é bem remunerado. Então, o produtor tem que investir sempre, primeiro, ele tem que, e hoje é muito fácil acessar as informações de mercado para saber o que o consumidor quer. Se ele quer uma laranja de casca fina, se ele quer uma laranja de casca grossa, se ele quer uma laranja amarela, vermelha, verde. Ou seja, qual o sabor que ele quer, se ele quer um pouco mais ácida, menos ácida, se ele quer um alimento que informa que ingredientes que ele tem lá dentro. Se ele investisse mais nisso, ele teria mais segurança na hora de comercializar a sua produção e seria melhor remunerado. Porque isso já acontece na prática em um conjunto de agricultores, né? Então, se o agricultor focasse mais isso, e aliado a isso, vem também os seus insumos. Que é que eu ia te perguntar, qual é a contribuição, por exemplo, do biofertilizante na qualidade do produto? Tem uma questão que eu já perguntei para várias pessoas aqui, ninguém me explica. Aliás, me explicam. Nos convence. Deve ser uma hibridação que fazem. Alho hoje não deixa cheiro como deixava antigamente. Cebola continua fazendo chorar. O alho é uma questão interessante. Então, deixa eu só te dizer. Eu acho que tem interferência, não posso provar nada, no sabor. Por exemplo, no caso do tomate brasileiro, esse negócio de ter um tomate que aguenta na prateleira ali 20 dias, 30 dias. Quando eu quero gosto de tomate, já que você é um CEO de uma empresa italiana, eu tenho feito molho de tomate com lata de massa de tomate italiano. Tomate pelado que eles chamam, né? Porque é mais gostoso. Mas cada vez que eu pergunto é intervalo, então vamos ao intervalo. Gente, vocês veem como funciona o chip. Eu estava falando com o Franco, aí veio a musa paradisíaca, que é o nome científico da banana. Já vou chamar o intervalo, se você vai, por exemplo, a São Francisco, nos Estados Unidos, que é o estado que mais produz fruta, né? Pois você pensa que banana lá eles vendem em dúzia? Na unidade. Doce ilusão. Bom, unidade. Eu recentemente comprei no aeroporto. Limão Tahiti também. Eu estive em Frankfurt e no aeroporto, no caixa do aeroporto de um café, tinha bananas vendendo avulsa, 1,30 euros a unidade da banana. Avulsa, e vendia no caixa. Mas a banana maravilhosa. E você descascava ela doce. Por 5, 6 reais uma banana. Uma banana. Aqui a gente paga o quilo de uma banana. Então tá bom, gente. Já vocês não sabem o que vocês têm de paradisíaco aqui. Já nós voltamos. Até já. Ok, eu converso com o CEO da Greenhouse do Brasil, o Franco Borsari. Conversa muito interessante. E agora, antes do intervalo, ele tocou no assunto, a gente está falando de alimentos, de sabor, de cor, enfim, tudo que o consumidor deseja. E o Franco comercializa ou vende, como quiser, um produto que chama biofertilizante. O que estava em pauta era até que ponto esse produto interfere no gosto, sabor, na coloração, na qualidade, enfim. Uma das grandes diferenças da empresa que nós temos hoje no Brasil, em relação às demais, é que a Green, quando ela surgiu, ela não tinha uma matéria-prima que ela precisava dar um fim, ou seja, transformar isso num produto. Não, ela tinha um consumidor querendo uma qualidade, querendo resolver algum problema, e ela foi atrás de um produto. Então, sempre no desenvolvimento de um produto, de um fertilizante da Greenhouse, é de trás para frente. Ou seja, é você ver a demanda
do consumidor, né? E você vai desenvolvendo o produto final. O que nós temos hoje no nosso portfólio para colaborar com esse produtor que prima pela qualidade e também pela produtividade, obviamente? Nós temos um conjunto de fertilizantes que hoje são aplicados via folha, via hidroponia, via fertirrigação, via suco de plantio no solo e via tratamento de sementes, né? São produtos que cumprem alguns objetivos. Hoje nós estamos muito focados nesse mercado de hortaliças e frutas, porque é um mercado que a Itália desenvolve, né, há vários anos e é uma das líderes mundiais em qualidade. Mas nós estamos também tropicalizando a empresa. E quando você fala em tropicalizar a empresa, é colocar esses produtos nos nossos cultivos tropicais, tanto de frutas tropicais, como também nas grandes culturas, como cana-de-açúcar, soja, algodão, milho, café, aonde nós já estamos com vários protocolos no campo, com pesquisadores, consultores, universidades, e também fazendo testes de campos junto ao produtor. O que o nosso produto faz de diferente? Ele vai no detalhe, ele vai naquilo que nós precisamos resolver, que muitas vezes funciona como um catalisador no processo de produção, no processo de qualidade. Então nós temos hoje fertilizantes que ajudam a melhorar o BRICS. Então você falou do tomate antes do intervalo, né? A diferença do tomate italiano e do tomate brasileiro. Em geral, o tomate de mesa italiano, ele tem um BRICS maior do que o brasileiro. Você tem um sabor diferente. Eu tenho vários amigos que já foram para a Itália e falam, poxa, eu peço uma salada caprese no Brasil, uma salada caprese. Eu comi uma salada caprese na Itália, por que a caprese italiana tem outro sabor? A mussarela de búfalo não é, nem a folha de manjericão. Também não. Né? É o tomate, é o pomodoro. Então você precisa, e você tem no Brasil essa qualidade hoje. O que você não tem é em quantidade, é na média. O que nós temos hoje são produtos que são aplicados na Itália, que nós estamos introduzindo no Brasil, para melhorar a cor, BRICS, né? Homogeneizar a safra, né? Dar para ele uma melhor qualidade em geral, porque o tomate é uma fruta, é uma planta de crescimento indeterminado, que vão produzindo diversas safras ao longo de um ciclo. Nós temos hoje um conjunto de fertilizantes que também mitigam o estresse que a planta sofre. Você sabe que a gente fala muito hoje das mudanças climáticas, né, a diferença de temperatura. A Europa já convive com isso há milhares de anos. Na verdade, tem os dois fatores. Primeiro, que a agricultura cresceu tanto que nós saímos da zona de conforto. Ou seja, no início, se produzia onde tinha certeza que produzia, sem muita interferência do homem. Nós tivemos que ampliar as áreas e fomos produzir aonde os ambientes não eram próprios para a planta. Então nós tivemos que adaptar as plantas àqueles ambientes. Nós temos então que hoje cuidar muito do estresse que essa planta sofre, como chuva de pedra, geada, estresse de calor, estresse de frio, salinidade de solo. E hoje, um estresse que é muito comum no Brasil, que é o estresse químico. Quando você faz o controle de mato com herbicidas, você acaba causando também um estresse, né? Estou falando do herbicida, mas pode ser também, nós temos estresse com inseticidas ou fungicidas que causam estresse à planta. Você precisa ajudar essa planta a sair desse estresse o mais rápido possível, para que ela consiga voltar a fazer a fotossíntese e produzir aí a sua energia para focar na produção e na qualidade. Isso você faz com biofertilizante? Isso você faz com os nossos fertilizantes. Você ajuda a planta, primeiro, a tolerar mais o estresse. Segundo, a sair desse estresse com a melhor performance, uma melhor eficiência. Então nós temos vários experimentos e resultados que fazem com que a planta, no final, tenha mais qualidade na sua produção e mais produtividade. Eu acho curioso, são duas perguntas em uma, Franco.
Uhum. Como é o seguinte, o que eu admiro, eu acho fantástico, a primeira vez que tive contato com isso foi via alguma empresa de Israel, é a fertirrigação, que eu acho fantástico. Você Uhum. tem aumenta a capacidade da dose certa, economicamente deve ser uma maravilha e tal. Isso por um lado. Por outro lado, as plantas hoje, você vê, por exemplo, café. Brasil tem café em Rondônia, tem café no Paraná, tem café no Mato Na Grosso, Bahia. na Bahia. Esse estresse, esse café deve realmente sentir uma série de problemas, viu? Exatamente, né? Você tem é um país que Que são tem condições bem são diferentes. condições muito diferentes. A genética ajuda muito, porque ele desenvolve variedades. Aí você tem que, quando vai plantar um café em diferentes latitudes É uma e variedade. altitudes, né? Não é só latitude, É e altitude. altitudes, você tem que ter variedades específicas para aquele clima ou para aquela macro-região. Mas você tem o manejo, como você falou, da fertirrigação. Hoje, em alguns solos que utilizada a prática consecutiva da fertirrigação, você acabou causando naquela área que nós chamamos de bulbo de irrigação, porque você imagina que hoje numa irrigação, por exemplo, de gotejo, fica pingando água num ponto, aquela água ela tem um raio de ação e acaba formando um bulbo. Naquele bulbo, você vai ter uma maior concentração de raiz. Porque a raiz também ela tem o poder de identificar onde tem água e alimento. E ela vai se concentrar ali. A hora que você tem essa concentração de água e o bulbo da raiz formado ali, você tem também alguns problemas. Por exemplo, o fertilizante utilizado tem que ser um fertilizante de uma qualidade alta para diminuir a salinidade daquele bulbo, daquele solo. E você tem que usar produtos também que diminuam essa salinização. E aí entra os nossos fertilizantes, que são os fertilizantes organominerais ou orgânicos, que acabam complexando alguns sais livres, alguns cátions livres e ajudam até na absorção desses elementos que estavam livres no solo, causando aí um estresse salino. Ok. Né? Nosso tempo acabou, eu tinha tantas outras perguntas, mas eu volto sempre que você Quando me você convida. puder, volta, Né? porque a gente A gente continua. eu ia falar agora de uma coisa que já fica para a próxima conversa. Uhum. Por exemplo, recentemente eu descobri que São Paulo é o maior produtor de amendoim do Brasil, 90%. E a minha cidade, viu? E que esse amendoim é plantado É minha cidade natal. onde a cana está fazendo Fazendo a inovação. rotação. Esse é um baita assunto, mas o tempo não dá mais. Tá. Franco, obrigado. Até a Eu te próxima. agradeço e conta sempre Sucesso. comigo. Eu adoro estar aqui com você. Que bom. A conversa é sempre agradável. Obrigado. Gente, até o próximo. Muito obrigado. Tchau.